No rescaldo de mais uma cimeira europeia em que Bruxelas fez um novo ultimato à Grécia, que tem até ao fim da semana para resolver a negociação com os credores privados e acertar com a Troika o segundo pacote de ajuda, analisamos profundamente o atual estado da coisa Europa. Como chegamos até aqui? Por quem devem ser repartidas as responsabilidades? Apenas pelos países que se endividaram excessivamente ou também pelos que impuseram, com a Alemanha à cabeça, a solução atual, onde todos os países europeus estão a ser pressionados a adotar medidas de austeridade que estão a arrastar quase toda a Europa para a recessão? No plano interno, olhamos neste causa das coisas para a passagem de testemunho na liderança da CGTP. O sangue novo da Central pode consubstanciar uma radicalização da luta ou, tendo em conta o registro dos últimos anos, pior, é impossível. Também na política portuguesa, olhamos para a causa das notícias do fim de semana, onde cavaquistas anónimos sublinhavam as diferenças ideológicas entre Belém e São Bento e era mesmo admitida a intenção da ala cavaquista de forçar a saída de Vítor Gaspar. Já ontem, o chefe da Casa Civil da Presidência da República negou qualquer ação, direta ou indireta, de Cavaco Silva nesta matéria. Coisas cujas causas serão analisadas de imediato por Manuel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada, Carlos Pereira da Silva, professor de Economia e Finanças, e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Professor, começo por si. Esta cimeira foi mais uma derrota? Foi mais uma cimeira, como é costume. Isto parece o campeonato de futebol, quer dizer, há jornadas e no final vamos ver quem é o campeão. É o Benfica. Mas o futebol é 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Realmente alguma coisa estará podre no reino da Eurolândia. E eu, aqui recentemente, fui buscar uma coisa do Economist, que era, enfim, uma espécie de réplica do filme Apocalipse Now, que era a senhora Merkel, em fato militar, frente à Acrópolis, e dizia um título, Acrópolis Now. O que se veio a confirmar nesta semana, quando, não sei se foi ela, se foi do Bundesbank, eu desconfio que foi do Banco Central Alemão, recomendaram que a Grécia ficasse sob uma tutela de um comissário que iria avalizar os pagamentos, etc. Não a perda total de soberania. Não, mas, financeira, económica e política. Aquilo, enfim, é um exagero, se calhar não devo dizer isto, mas se é para a senhora Merkel e os alemães mandarem, então basta efetivamente um comissário, não preciso nem de Presidente da República, nem de Governo, nem de Parlamento, quer dizer, poupamos uma série de despesas e eles mandam até resolverem o problema, que eu não sei bem se há uma estratégia. Quer dizer, o que me dá a ideia é que nesta Assembleia em que agora vem o Durão Barroso e diz que é preciso criar emprego e a senhora Lagarde do FMI também insiste sobre o crescimento, quer dizer, toda a gente neste momento olha para a questão de uma política só de contenção como esta que a Europa está a viver, aparentemente não estará a dar os resultados que se esperava. E, pelo contrário, está a fazer com que um problema que inicialmente estava localizado em 2 ou 3 economias esteja efetivamente a alastrar e não chegou à França, e quando chegar à França, então as coisas serão muito mais delicadas, porque a França é sempre uma espécie de fronteira entre, digamos, entre a Europa E a Alemanha. A Europa e a Alemanha. Agora, olhando para os dados, o que nós vemos é uma queda do PIB. Um aumento do desemprego e há uma correlação entre a queda do produto e o aumento do desemprego. Esta regra orçamental... Mas isto não só em Portugal. Não, isto é generalizado. É generalizado, exatamente. Nós agora vemos, tirando... Mas quem tem responsabilidades por pelo atual estado da Europa? Os países do Sul que gastaram mais do que aquilo que podiam
e também os países do centro, com a Alemanha à cabeça, que impuseram esta solução de medidas restritivas atrás de medidas restritivas? Isto é um problema sistémico e eu penso que o problema não é só europeu. Nós estamos a falar do sistema capitalista. E eu não reduzo isto... Mas em relação à Europa, agora, professor, em relação não seria uma solução de mais bom senso? A dada altura, sim senhor, quem gastou demais deve, neste momento, reequilibrar as suas contas. Perfeitamente. Mas também quem vive à conta dos excedentes permanentes dos outros, porque precisavam de um mercado interno mais largo e, aparentemente, quer que vocês agora consumam menos porque nós agora já temos outros mercados. Também não me parece que seja o equilíbrio que nós pretendemos. Mas agora, aparentemente não se poderia ter avançado para uma solução deste género. Os países com dificuldades orçamentais faziam, de facto, as medidas restritivas em termos orçamentais, mas as economias mais fortes as medidas orçamentais não adotavam políticas restritivas e permitiam que os países com economias mais frágeis pudessem crescer ou então não passavam a maior parte do tempo até agora a salvar os bancos. Foi isso que nós andamos a fazer, a salvar os bancos, para o sistema não capitular. E o dinheiro com que nós salvámos os bancos e foram os contribuintes que salvaram os bancos, não passou para a economia. Quer dizer, é tão simples como isso. Então, mas neste momento não há solução à vista para este problema. Não, neste momento não. Neste momento, a tendência é uma degradação cada vez pior. Os alemães têm que repensar também o que querem da Europa. Se só querem uns tipos debaixo do braço para abanarem, para dizerem que não estão sozinhos. E estamos a falar do Sr. Sarkozy, coitadinho, que, não sei, ele parece uma coisa dos carros, será um barómetro. Você pergunta, a partir de agosto a taxa olha, a culpa sabe qual é? A primeira vez que nasceu a culpa neste país foi quando nós quisemos ser independentes do Reino de Leão. Batemos na mãe, fomos ao Papa endividados, pagaram o reino. A bula está ali na... Quer dizer, se andamos à procura de culpas, então a culpa já vem daí. Então, nessa altura, eu vou dizer a culpa na Alemanha vem de onde? A culpa na Europa vem de onde? Quer dizer, se andamos à procura de botes expiatórios, que é o que me dá a sensação, a culpa é daqueles indivíduos lá do Sul que são desregrados, não sabem gerir o dinheiro. É evidente, nós temos sistematicamente sido daqueles que, a dada altura, não nos contemos. E vivemos acima daquilo que são a riqueza nacional. Vamos pedir dinheiro emprestado. Já todas as vezes acabámos nisto. E agora estamos cada vez mais pendurados, chapéu na mão, à espera que eles não nos façam nada. E se perdoarem aos gregos, também nos perdoem a nós. Eu dou uma sensação é que quem manda hoje na Europa, que já não sei se é um, se são dois, se é vários, ou o Bundesbank, o que é que eles querem? Porque, para mim, é o Bundesbank que manda nisto tudo. Manuel Monteiro, quem é que tem responsabilidades no atual estado de coisas da Europa? Os países que se endividaram excessivamente, mas também aqueles que impuseram esta solução somos todos. Que está a dar... Somos todos, obviamente que há, conforme aqui foi dito, e eu subscrevo, há responsabilidades por parte daqueles que gastaram demais do que deviam, mas também há responsabilidade por parte daqueles que beneficiaram com esta situação e que incentivaram a que esta situação fosse adotada. Agora, eu queria aqui chamar a atenção para a propósito desta cimeira e a propósito das notícias mais recentes sobre determinadas imposições à Grécia, para um pormenor que me parece fundamental aqui refletir, que é o seguinte. Está-se a referir às notícias que surgiram no fim de semana, no sentido de se retirar pura e simplesmente a soberania, inclusive a política à Grécia. Não é? Vejam quem veio propor isso. Veio propor isso o parceiro da coligação, que é o porta-voz dos liberais alemães, democratas cristãos da Sra. Merkel e, curiosamente, o novo presidente do Parlamento Europeu, que é socialista e social-democrata, veio dizer que sim, senhora, que estava de acordo. E, portanto, isto para dizer o seguinte: quando nós muitas das vezes canalizamos a nossa ira apenas para a Sra. Merkel, esquecemos-nos que há uma lógica alemã que nunca deixou de existir e que neste momento é patente. Que empurra muitas vezes para tomar decisões nesse sentido. Vezes para tomar decisões nesse sentido. A senhora pode ter mais jeito, pode ter menos jeito, mas a verdade é que há aqui uma unanimidade,
ou uma expressiva maioria de opiniões a dizer a Grécia não deve ter soberania. Reparem, liberais alemães, democratas cristãos alemães e sociais-democratas alemães. A Grécia, e não é só a Grécia e todos os países e, portanto, alvo de auxílio que não cumpram. Exatamente. Portanto, nós necessitamos de perceber que a mentalidade, a lógica, a vontade de um país, de um Estado chamado República Federal Alemã, ou Alemanha, como lhe queiramos chamar, é muito mais próxima entre os vários competidores de natureza político-partidária do que se possa pensar. Quer dizer, quando se vê o novo presidente do Parlamento Europeu, que vem de uma família política diferente da senhora Merkel, foi eleito com os votos dos sociais-democratas, foi eleito com os votos dos socialistas europeus. Note, não foi eleito com os votos dos neoliberais, dos conservadores, da direita europeia. Acabou de ser eleito com os votos dos socialistas da família social-democrata alemã, europeia, com os socialistas franceses, com os socialistas espanhóis, com os socialistas portugueses. Esse senhor veio dizer exatamente o mesmo. Veio dizer que a Grécia tinha que entender que quem pagava tinha o direito de exigir menos soberania e que tinha o direito de exigir um controle sobre as finanças gregas. E, portanto, isto significa o quê? Isto significa, em primeiro lugar, que a ideia da Europa que nós temos andado aqui sistematicamente a defender, nós não, porque eu fui sempre contra esta ideia da Europa, nunca acreditei neste modelo de União Europeia, está-se a ver que não funciona. Conforme ontem alguém dizia, e eu subscrevo, a Europa, neste momento, ou a ideia da Europa, só se mantém por causa do medo. Por causa do medo. Do medo do quê? De uma possível guerra? Do medo da saída do euro, do medo do desaparecimento do euro. E, portanto, quando uma coisa se mantém apenas pelo medo, pelo pânico, porque não sabemos quais as consequências, mais cedo ou mais tarde dá raia. Vamos ser claros. Portanto, a Europa só se mantém porque as pessoas têm medo. Se formos perguntar aos portugueses querem ou não querem sair do euro, as pessoas têm medo, as pessoas não sabem o que vai acontecer. É evidente que já começaram a surgir notícias de que em notas dos antigos sem escudos haverá qualquer coisa como 4 milhões de euros, não é? 4 milhões. 4 milhões ainda em circulação. Sem valor, nos bolsos das pessoas. Agora, a verdade é que esta Europa, para mim, morreu. A União Europeia foi construída na base do mito e foi construída na base de uma ficção de abundância. A União Europeia nunca se preparou devidamente para a falência e nunca se preparou devidamente para o momento de crise. Está a passar, porque repare, é como as relações humanas, os casamentos, as relações laborais. Enquanto tudo corre bem, todos somos amigos. O verdadeiro teste que se coloca nas relações humanas é quando há um problema. Esse é que é o verdadeiro teste que se coloca às relações humanas para sentirmos se elas são estáveis e são ou não são duradouras. Agora, quando estamos todos felizes, quando está a entrar dinheiro para dentro de casa, quando cada membro da família tem uma televisão no seu quarto, quando tem um computador só para si próprio, as famílias são todas felizes. Não, o cimento das famílias e das relações entre as pessoas vê-se no momento em que esses bens faltam. Mas para si a União Europeia neste momento está à beira do divórcio? Neste momento a União Europeia está apenas presa por arames e neste momento está presa por arames porque os do Norte ainda não perceberam muito bem o que é que lhes pode acontecer se os do Sul saírem e os do Sul andam aflitos porque não perceberam ainda muito bem ou temem as graves consequências que podem ocorrer se saírem, nomeadamente se saírem do euro. Agora repare, só para concluir, o nosso programa já tem uns meses. Nós andamos aqui a comentar cimeira em cimeira, que agora é que é. Agora o Sr. Sarkozy veio dizer saímos do abismo. A Europa já saiu do abismo. E a verdade é que todos os dias, após as cimeiras europeias em que os problemas são resolvidos, os juros da colocação da dívida sobem. O desemprego sobe. A instabilidade sobe. As manifestações crescem. E, portanto, de cimeira em cimeira, nós estamos a ir caminhando para o descalabro final. E, portanto, eu repito, em termos não é de derrota em derrota até a vitória final, é de derrota em derrota Exatamente. Até a derrota final. Repare, eu repito aquilo que tenho sustentado e estou à vontade. De duas uma. Ou cada um vai à sua vida e cada um com todos os seus sacrifícios diz assim, eu em vez de andar a enganar a dor com antibióticos, tenho mesmo que tirar o dente. Vou sofrer mais, mas tenho mesmo que tirar o dente. Ou então a Europa tem que caminhar
para um federalismo a sério. Perguntar-me, gosta disso? Não gosto. Mas eu não acredito que haja outra alternativa. Ou cada um de nós vai à sua vida e cria grupos dentro da própria União Europeia procurando flexibilizar relações, ou então há um governo político e um governo económico europeu. Outra solução eu não vejo como é que é possível, porque mesmo esta ideia de que é injetando dinheiro agora para criar emprego para os jovens desempregados, que isso vai resolver grande parte dos problemas, eu não acredito com sinceridade que isso vai resolver parte dos problemas. Raul Vaz, este atual estado das coisas poderia ter sido diferente se existisse mais solidariedade de outro tipo de estadistas? Admito que sim, agora as coisas são o que são e o que aconteceu é irreversível, está aí, está feito, e eu acho que devemos olhar como é que se resolve este grandíssimo problema. Eu acho que, de facto, há uma crise do capitalismo, o professor disse-o claramente, ou seja, as debilidades de um sistema capitalista desregulado, sem regras, onde, de facto, há a noção muito acentuada do lucro. O que aconteceu no mundo aconteceu também em Portugal. Já o dissemos aqui variedíssimas vezes, o acesso ao crédito era um acesso absolutamente libertário. Toda a gente chegava ao banco e saía do banco com uma ideia de que era uma classe média forte. Se não era subprime, andava lá perto, não é? Sim, e portanto isso desregulou de facto o mundo e atingiu a Europa e o modelo europeu de desenvolvimento. É isso que está em causa. E eu julgo que, não sei se isto é superável, ou presumo que se cada um de nós, e de facto a Europa é uma manta de retalhos, não tem uma gênese como tem os Estados Unidos da América. E um dos problemas reside, obviamente, aí, como a Ana Monteiro disse, ou cada um vai à sua vida, ou cada um entende que isto só lá vai dando um salto em frente. E o salto em frente é, de facto, o federalismo, ou seja, não é a criação de polícias, uma vigilância 24 horas em permanência, foi isso que julgo que o Bundesbank sugeriu para a Grécia. O comissário do orçamento, não é? E as coisas dentro do computador e eles vão vendo a folha, vão vendo a folha. É evidente que a política rejeitou isso, porque a política só sobrevive se os cidadãos confiarem na política. Mas essa rejeição que ocorreu ontem na Cimeira é positiva, não é? Ontem na Cimeira houve ali uma rejeição absolutamente positiva, é evidente. Então teríamos que não só mudar o modelo de desenvolvimento, como mudar o modelo político. Quer dizer, nós não podemos querer sol na eira e chuva no naval. É impossível, absolutamente impossível. A Grécia não está, é preciso dizer, não está a fazer a sua parte. E esse é um ponto. Eu julgo que a Alemanha tem que fazer a sua parte e tem que perceber. E há alguns sinais, tenues, mas há alguns sinais de que a senhora Merkel e o seu diretório, a começar pelo Bundesbank, obviamente, começa a perceber que o plano tem que evoluir. Provavelmente perceberam desde o princípio, mas a Grécia, que é uma sociedade política intervencionada, a Grécia e a Itália, não houve eleições. O senhor que está a mandar na Grécia não foi eleito, o senhor que está a mandar na Itália foi eleito. Eu bem sei que a situação da Itália é diferente da Grécia, mas também vejo o senhor Monti com uma atitude diferente do senhor Papademos. Portanto, isso pode fazer diferença para a decisão política. O senhor Monti está em cima da terceira economia europeia, mas fala de alto. Vai a Londres falar com o senhor Cameron. E a Alemanha olha para aquilo e percebe. Os gregos, de facto, estão há 2 meses à espera, julgo que há 2 meses, perdoar-me se estou errado no tempo, a decidir-se como é que fazem para receber a massa que precisam, ou seja, o segundo pacote. Precisam que os privados também digam o que é que querem. Onde é que vão? Exatamente, e os privados na Grécia, estamos a falar do sistema financeiro, não querem. Portanto, quer dizer, ou não querem pelo menos tanto. Pois, mas o problema põe-se a esse nível, ou seja, como a Ana Monteiro disse, que nós não podemos querer é o melhor de 2 mundos em simultâneo. E esse é o problema da Europa neste momento. Saltamos, damos o passo em frente e assumimos politicamente o que é que isto significa e alteramos simultaneamente o modelo de desenvolvimento económico, que eu acho que é absolutamente essencial. Ou seja, está mais que provado, e não é novidade para ninguém, que sem injetar dinheiro na economia real nós não vamos lá só com austeridade. Eu sempre entendi isso, dentro dos poucos conhecimentos que tenho nessa área, que obviamente isso era uma sequência, a consequência de uma atitude, ou seja, aperta-se agora, limpa-se as gorduras ou aquilo que é possível limpar, fazem-se as reformas necessárias e que sejam execuíveis no curto e médio prazo, que são fundamentais, para os mercados olharem para esta economia, estou a falar de Portugal,
e dizerem, estes tipos estão melhoraram, atinaram, obviamente são do Sul, continuarão a ser, o sol é um bem essencial para a vida, agora, atinaram. Eu acho que isso está a ser feito em Portugal. É evidente que nós estamos num contexto europeu e uma gripe na Grécia atinge a Europa. Eu acho que não atinge só Portugal e por isso a Alemanha também para pensar, ou seja, é bom que estes indivíduos saiam da zona euro, é bom que haja uma clivagem política e social na Europa e obviamente eu penso que eles, somando as partes, dizem não estamos nesse tempo ainda, se calhar nunca estaremos e eu espero que não estejamos. Agora, o salto político em frente é muito questionável, como é sabido, porque não há uma gênese natural para esta construção. Mas, senhores, vamos passar para um dos outros temas que temos agendados para debater no programa de hoje, as notícias que surgiram no decorrer do fim de semana que davam conta de animosidades existentes entre a Presidência da República e o atual Governo, diferenças ideológicas de fundo e também a vontade da dita ala cavaquista em forçar a saída do Ministro Vítor Gaspar do atual Governo. Manuel Monteiro, quem é que ganha com estas notícias? Ninguém. Francamente, acho que ninguém. Isto deve ser aquele grupo do BPN, sabe? Que se calhar a investigação está a avançar para partes que não se pensava que pudessem avançar e, portanto, estão a reagir, a dizer alto lá, temos que aqui dar uma ideia de estar preocupados com as questões sociais e com a presença do Estado. Aliás, porque esse grupo cavaquista é conhecido, efetivamente, quer dizer, não sei quem são os cavaquistas que estamos a falar. São anónimos. São anónimos, não é? Mas agora parte-se do princípio, repare, porque como já há alguns PSDs que são conselheiros do Dr. Cavaco vieram reagir, agora os que não digam nada provavelmente são os que estão na linha de fogo. Essa é a ideia. Não é? Doutora Ferreira Leite, não sei, mais... Doutor Rui Rio? Doutor Rui Rio, pode ser. Agora, eu acho que não ganha rigorosamente ninguém, nada, o país não ganha com isto. E porquê é que esta informação foi colocada a circular neste timing? Ajude-nos lá não sei, a dissecar isto com a sua experiência política. O Dr. Rovaz saberá, sabe muito mais do que eu de como é que funcionam estas, a colocação das notícias e não sei o quê. Mas não Monteiro é modesto. Não. Mas eu creio que há aqui, quer dizer, numa lógica menor, poderá haver aqui uma tentativa de desviar atenções sobre a pressão que existia em relação ao Presidente da República, face às notícias que saíram depois da sua menos apropriada ou menos feliz intervenção a propósito da reforma. Esse pode ser o chefe da Casa Civil já veio um fator. Bom, mas repare, não deixa de ser curioso, eu já aqui há dias chamei a atenção sobre isso, não deixa de ser curioso que pela primeira vez na história do professor Cavaco Silva, goste ou não se goste, e eu não sou particularmente amante político da pessoa em causa, nunca tínhamos assistido a gafes da parte do Presidente da República e raramente assistimos, como agora no espaço de 15 dias, a manifestações e a comunicados públicos de desmentido ou de pedido de desculpa. Isso não era normal no professor Cavaco Silva. Eu dá-me a ideia que há aqui uma grande desintonia clara, política. Vamos ser objetivos, como sempre habitualmente somos neste programa. O professor Cavaco Silva não morre de amores, nunca morreu de amores pelo Presidente do PSD, que é atualmente Primeiro-Ministro, nunca. Quer dizer, é público, é notório que quem ele adoraria que estivesse à frente do Partido Social Democrata nesta nova conjuntura, eventualmente seria o Dr. Rangel e não o Dr. Rui Rio. Ou o Dr. Rui Rio, mas não sendo o Dr. Rui Rio, porque não concorreu às eleições, o Dr. Rangel e não o Dr. Passos Coelho. E, portanto, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Agora, há aqui uma questão, para mim, enquanto cidadão que estou de fora, que me parece fundamental. Por muito críticos que sejamos em relação ao Governo, ou por muito críticos que sejamos em relação ao Presidente da República, era só o que nos faltava que tivéssemos agora uma crise de natureza política, porque isso então seria o fim da macacada, perdoa-se uma expressão, para todos nós enquanto cidadãos. Raul, o chefe da Casa Civil do Presidente da República ontem já veio desmentir a existência de qualquer tipo de animosidade entre Belém
e São Bento. Ontem, na Cimeira, o Primeiro-Ministro também fez declarações nesse sentido, em que as relações são ótimas e recomendam-se. Esta notícia surgiu porquê, na tua opinião? Surgiu porque o professor Cavaco Silva, Presidente da República, foi confrontado com situações em que não está habituado e, portanto, ao contrário da Europa, deu um salto em frente. E fez mal, porque o problema é que faltam 4 anos. Que situações são essas? É o Presidente da República. Repare-se numa coisa, eu acho que isto não tem muito novo, é evidente que é mais exposto. Muito rapidamente. O professor Cavaco Silva chegou à política, porque fez para chegar à política, conspirou com o engenheiro Eurico de Melo contra o Dr. Francisco Pinto Balsemão, e eu lembro-me das prosas no Tempo, no ex-jornal do Nuno Rocha. Obviamente ele não chegou à Figueira da Foz vindo de Marte. Ganhou o PSD. Ganhou as eleições, porque quem na altura desmembrasse o Bloco Central que existia, ganhava as eleições. Foi o PSD, foi o professor Cavaco Silva, só podia ser assim, ganhou as eleições, com 29%, julgo eu. E depois ganha a primeira maioria absoluta, que é tão saudada pelos cavaquistas, porque há um fenómeno na sociedade portuguesa política, que é o PRD, que é um partido que vem pretender moralizar a vida política em Portugal e atinge o Partido Socialista, que tem cerca de 20% com o Dr. Almeida Santos, e há uma maioria absoluta. O Dr. Cavaco Silva fez por isso, estava lá, ganhou. A segunda maioria absoluta é ganha com o dinheiro do monstro, ou seja, injeta na classe média emergente em Portugal, sobretudo através da função pública, muito dinheiro. Entra muito dinheiro em Portugal, há muito dinheiro e além das estradas, do botão, do desenvolvimento que era fundamental para o país, injeta na classe média portuguesa e ganha as eleições, porque quem sabe dar, sabe receber. E, portanto, é isso que acontece. Depois perde as eleições contra o Dr. Jorge Sampaio, ganha a presidência da República em circunstâncias explicáveis. E é reeleito com muitos portugueses desiludidos com o professor Cavaco Silva, e a eleição está aí 50 e tal %. Esta é a história do professor Cavaco Silva em Portugal e é a história que os cavaquistas agora, e sobretudo aqueles que são seus conselheiros e que têm a expressão pública em Portugal, olham para o passado e dizem: isto afinal não era o que a gente pensava. Nunca pensaram muito bem. Estou a falar do professor Marcelo Rebelo de Sousa, do Dr. Luís Marques Mendes, nunca pensaram muito bem do professor Cavaco Silva, mas estiveram engajados de uma forma direta ou indireta. E nós, Distrital de Lisboa, lembra-se? Distrital de Lisboa, exatamente, Marcelo Rebelo de Sousa, o António Pinto Leite. Santana Lopes. Eu lembro, a primeira campanha do professor Cavaco Silva à presidência da República foi muito feita, era líder do PST, o Dr. Marques Mendes. Mas o PST não podia entrar na campanha, porque isso era contra os objetivos do professor Cavaco Silva. E o Dr. Marques Mendes fez em Portugal uma coisa fantástica, que fez uma campanha para o professor Cavaco Silva sem as pessoas darem por ela. Há um jantar em Aveiro, eu conto isto, é de domínio público, há um jantar em Aveiro, na Distrital, era presidente da Distrital o Dr. António Nogueira Leite, hoje na Caixa Geral de Depósitos, e o professor Cavaco Silva fez saber que não gostaria que o líder do PST, o Dr. Luís Marques Mendes, estivesse na mesa desse jantar publicamente. O professor Cavaco Silva sabe isto, sabe fazer estas coisas, tem manha política, no melhor sentido da expressão. Só que depois, confrontado com aquilo que nunca foi habituado na vida, que é a dificuldade, o professor Cavaco Silva também está a viver em crise. É presidente de um país que está em crise na Europa, que está com uma profunda crise política. Política foi ultrapassada. Esperávamos nós, acreditámos nós, se calhar está para vir o pior, económica e social, e não sabe reagir a isto. Vai para a opinião pública, que sempre falou por cima dos jornalistas, hoje não pode falar por cima dos jornalistas, não pode falar ao povo porque já não tem povo, ou seja, o povo não tem dinheiro para distribuir ao povo, e portanto isso há uma reação que é diferente daquela que o professor Cavaco Silva, político, está habituado, e diz: a minha reforma não chega para pagar as minhas despesas, tenho 1.300 euros de uma, ouviu 1.300 euros, ouviu bem, para o jornalista, erro fatal, é vaiado. E reage como reagiu no tal episódio que eu relatei aqui do jantar da candidatura em Aveiro. A asneira da grossa. Porque a coisa nasce, a reação é no Expresso, onde há um título que um Estado de dois modelos. Ou seja, o Expresso diz, ouvindo os tais cavaquistas anónimos, que toda a gente sabe quem são, que o professor Cavaco Silva, Presidente da República, tem um modelo, e tem, é preciso dizer-lhe com toda a clareza, o professor Cavaco Silva é um social-democrata de gema, puro. Quem está no PSD, a liderar o PSD, o Dr. Passos Coelho, e sobretudo o Ministro das Finanças, o professor conhece muito bem, não é social-democrata. Não é. Quer dizer, vamos tirar daqui o nosso sentido. Portanto, há aí um choque ideológico. O professor Cavaco Silva tem na sua
germina na cabeça do Presidente uma solução diferente para o país. Isso é legítimo. Agora tem aqui a afirmar. Não pode dizer sol na eira, repito, chuva no naval. Não é possível. E, portanto, há um choque que é claro. É que depois, é evidente, depois o choque, quando se afirma na opinião pública, tem consequências. Reparem, neste pormenor, eu vi, foi a primeira página no Correio da Manhã, o Primeiro-Ministro foi apanhado às compras num supermercado no domingo e a descrição era esta. Comprou 1 litro de leite, comida para os cães e uns sumos. Isto é claramente, eu não estou a dizer que isto tenha sido montado, mas as coisas aconteceram, foi notícia do Correio da Manhã e está na primeira página do Correio da Manhã. Isto é uma resposta clara à necessidade, à fragilidade do orçamento do Presidente da República, descrita pelo próprio professor Cavaco Silva. Portanto, há aqui um choque, quer dizer, depois vem o público dizer que os cavaquistas, aquelas pessoas que o professor Marcelo manda calar, que o Dr. Marcos Mendes escreve também um artigo no Correio da Manhã a dizer isto não pode acontecer porque isto é mau para o país. Manda calar também. Manda calar, mas quem são? Há gente para calar. Se alguém manda calar, é porque sabe quem é que está a falar, ou presume, ou acha que alguém está a falar. Este é um ponto essencial. Quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Conselheiro de Estado, manda calar, começa por dizer, eu quando li, julguei que era uma brincadeira, que era uma tontaria. Leitura do Expresso de sábado. Quando vi hoje no público, diz o professor Marcelo Rebelo de Sousa, no domingo na TVI, alto e para o baile. Está tudo maluco, está tudo doido e querem destruir esta conjugação política que existe, que vigora e que tem que ser absolutamente afirmada. Eu acho que quando há diferenças dessa natureza, que são diferenças claríssimas, entre o professor Cavaco Silva, Presidente da República, já não é o professor Cavaco querer o Rui Rio ou o Manuel dos Anzóis. É o professor Cavaco Silva discordar claramente da política que está a ser seguida pelo governo português em matéria económica. Absolutamente. Há coisas que o professor Cavaco Silva acha que são diferentes e fez um discurso em Florença contra os líderes europeus e a sua cartilha, fez vários discursos, várias intervenções em Portugal em que dizia isto não pode ser, os sacrifícios têm limites, etc, etc, etc. Obviamente, quando teve que falar de si, eu percebo, é mais difícil. Não estou a dizer que é um erro político, mas o professor Cavaco Silva não quis dizer que não tinha dinheiro para viver. Não quis dizer isto, quis dizer o contrário. Ele quis dizer por isso, simplesmente, eu também faço sacrifícios. Portanto, eu também dou o exemplo. Obviamente que nesta matéria não é o melhor exemplo quando se passam os sacrifícios que se passam na sociedade portuguesa. Portanto, há aqui um choque. Por isso é que eu comecei por dizer ainda faltam 4 anos. Porque isto para Portugal e para os portugueses é sério. Ninguém se convence que isto passa com o professor Marcelo Rebelo de Sousa a mandar calar os cavaquistas sem tino. Mas estas animosidades ideológicas podem subir se a coisa correr mal. Obviamente, se os resultados desta política a ser seguida não tiverem resultado, não forem minimamente, não chegarem ao bolso das pessoas e, sobretudo, às expectativas das pessoas, eu já estou convencido que o professor Cavaco Silva também prepara essa situação. Exatamente. Vai preparando. Com a falta de jeito que o caracteriza, porque, de facto, não tem jeito, sobretudo em dificuldades. O professor Cavaco Silva sempre fez política na abastança. Sempre fez com ferramentas para o fazer. Agora não é capaz de fazer porque não sabe, pura e simplesmente. Mas o Sr. Raul me permite, esta questão parece muito importante. Sr. Raul, se me permitem, Sr. João, há uma questão, como disse, muito relevante para mim, é que faltam 4 anos. Claro. Ninguém nos garante que Portugal tenha condições para pagar. Ninguém nos garante que Portugal não tenha necessidade, embora o Primeiro-Ministro, eu compreendo que o Primeiro-Ministro diga que não precisa de mais dinheiro, porque no dia em que ele... Voltou a reafirmá-lo ontem, não é? Repare, mas no dia em que ele viesse dizer que precisava de mais dinheiro, então os juros, então é que disparavam. Então é que os cavaquistas falavam. Exatamente. Mas ninguém nos garante que não haja necessidade, de facto, de renegociar ainda mais dinheiro. Ninguém nos garante que o aperto para cada um de nós, enquanto portugueses e para os portugueses em geral, não seja muito maior e que nós possamos ter uma crise política muito séria. Ou seja, nós não estamos livres da possibilidade, nos tempos que aí vêm, nestes 4 anos, de poder ter um governo de iniciativa presidencial. Claro. Portanto, e é isso que despenteia o professor Cavaco Silva. Exatamente. E para o professor Cavaco Silva se despentear, imagine-se... E isto perturba-o profundamente. Claro. Mas essa situação é uma situação perfeitamente possível, porque nada do que está em cima da mesa e do que se prevê, sob o ponto de vista económico e social, vai ser indiferente ao cenário político governativo. Professor, Portugal precisa de um segundo resgate financeiro? Já?
como sugeriu ontem o Financial Times? Financial Times e penso que o Wall Street Journal. Sim, o Wall Street Journal lançou essa questão há 2 semanas atrás, sensivelmente. Se eu soubesse isso, amanhã estava rico porque ia jogar exatamente dos números e se fosse dinheiro suficiente até emprestava. Aqui ao causa das coisas. Seguramente. Ao causa das coisas. Agora, há uma coisa que vale a pena relembrar. Quando se iniciou esta discussão das necessidades financeiras, e, portanto, volto a dizer... Houve muitos que disseram logo que faltavam ali 20 mil ou 30 mil. 110 mil, e que foi recentemente chamada à colação pelo Dr. Eduardo Catroga, que hoje é Presidente do Conselho Geral de Supervisão da EDP, que disse, alguns, e não sei se foi no Norte, disse, faltam 20 mil milhões. Faltam 20 mil milhões. O que é que seriam os tais 20 mil milhões? Seriam as dívidas que as empresas públicas ou o Estado teria para regularizar os seus fornecedores, que neste momento estão a temer. Primeiro, porque não têm o dinheiro, tiveram que o adentar, tiveram que pagar o IVA à cabeça. Segundo, porque vão à banca e eles não têm refinanciamento. Não há crédito. Não há crédito. Terceiro, começam a ter que explicar aos trabalhadores, olha, não consigo aguentar, pelo menos naqueles que estão cara a cara com os trabalhadores, as pequenas e médias empresas. E nessa medida, é óbvio que o Estado português não tem neste momento os meios financeiros todos que necessitaria para resolver o problema, por uma simples razão. Porque o pacote da austeridade é tão violento, está a ser tão violento, que a classe média, que é a única que poderia efetivamente pagar adicionalmente, está a perder o emprego. Tem os filhos a perder o emprego e, portanto, quando se diz às vezes que estas gerações têm que pagar um bocado mais, não, elas já estão a pagar, porque estão a ajudar os filhos e os netos. Porque há aí uma espécie de guerra civil larvar entre gerações e também por alguma gente que está hoje próxima do poder, que quer dizer que a culpa é toda da geração que esteve este tempo todo a suportar o famoso Estado Social, que tem velhos a morrerem. Claro. E isso é fundamental ter em conta. Atenção, com pensões. E, portanto, é este famoso Estado Social que pagou os estudos. E tem 60% dos jovens que trabalham, mas que não conseguem ser de casa dos pais. Pagou os estudos da gente que hoje governa. Mas esse é o menos, os idosos. Quem pagou? Porque era a educação gratuita. Portanto, nós estamos a falar, efetivamente, de necessidades que o Estado assumiu de responsabilidade. É evidente que agora tem que recuar e, quando recua, diz à classe média, continua a pagar altos impostos e corte-lhe ali e corte-lhe acolá, mas, entretanto, a produção não reanima. E se não houver produção, demos as voltas todas que demos. Não há solução. Então, mas neste momento, portanto, não há solução. Não, a solução tem que vir da Europa. É que neste momento, claramente... E é o que o Dr. Vítor Gaspar também espera, é que a solução venha da Europa. Eu acho que o professor Vítor Gaspar, ele sabe, é de uma corrente económica diferente daquela do professor Cavaco Silva. É um liberal ou neoliberal? Se formos discutir coisas, olha, é um rótulo. Eu sou chinês. Mas é diferente. Ele tem uma formação que lhe diz que... Bem, ser liberal ou neoliberal não é crime. Tem uma formação que lhe diz que enquanto eu não regularizar o problema da economia monetária e financeira, não consigo reafetar os recursos. E, portanto, o professor Cavaco Silva é de uma outra geração. É de uma outra geração que dizia que, efetivamente, o Estado deve intervir para relançar em períodos, principalmente em períodos de recessão, como é o caso. Claro. E, portanto, há uma diferença de geração entre aqueles que hoje estão no governo e no poder, e, portanto, têm o poder de coletar, digamos, impostos e distribuir dinheiros e ter influência, e aqueles que, no passado, em circunstâncias mais favoráveis, que se prolongaram até muito recentemente, tinham dinheiro para injetar na economia através do Estado e que, através disso, faziam as influências, as promoções, etc. Tudo se para. Mas com a assinatura... Aliás, numa última sessão que tivemos aqui, eu vim, ou na anterior, frisei que o professor Cavaco Silva
falta-lhe uma coisa que a ciência económica também perdeu. É filosofia. É que a economia política nasce da filosofia. E o que eu vejo é que os nossos políticos todos sabem muito de economia, de finanças, de equilíbrios, mas sabem pouco de filosofia. E é mau, porque este é um país que vem da filosofia. E, portanto, como disse ali o Monteiro, é bom que toda a gente, incluindo as forças sociais mais à esquerda, do Partido Socialista e outras, se sentem e pensem bem nas consequências de uma tragédia para o país, que é o país, numa dada altura, não conseguimos pagar. Desde o início que se sabia que era preciso dinheiro. Aliás, o dinheiro veio depois, inclusive para os bancos. Exatamente. Quando o BCE abre os cordões à bolsa e diz: venham buscar dinheiro a 3 anos. E uma parte até do dinheiro que foi afeto ao programa de reequilíbrio financeiro era para recapitalizar os bancos. E, portanto, quando andamos, é evidente que, do ponto de vista estrito daquilo que é o sector financeiro administrativo do Estado, se calhar chegavam. Agora temos as empresas, as parcerias, as famosas público-privadas. Não está, se calhar, quantificado. Quer dizer, há muita coisa por clarificar. Por exemplo, durante quanto mais tempo é que nós temos que pagar as situações de renda das régias do Estado? Que era suposto haver concorrência. EDP, gás, eletricidade, água, isto, aquilo, rendas que eu acho que estávamos à espera, porque isso também vai beneficiar as empresas, porque entra nos custos das empresas, e a vida das pessoas. As pessoas não percebem a certa altura como é que este Estado abastado... Temos 2 minutos para o fim do programa. Este Estado abastado fez autoestradas, fez escolas, fez hospitais... exatamente, mas deixa morrer velhos. Isso é que as pessoas não começam... E agora tem que se preocupar com as galinhas poedeiras. Não percebem. E isso também deve preocupar o professor Cavaco Silva. Porque todos nós fazemos, naturalmente, uma retrospectiva da nossa vida, em determinados momentos, e daquilo que fizemos, daquilo que fomos responsáveis. E eu penso que o que está, de certa forma, a afetar o professor Cavaco Silva é que ele olha para trás e diz: mas para que é que eu fiz tantas estradas? E agora não há lá um carro. Eu não estou a dizer que ele tenha feito ao mal ou bem. Esta é a realidade. Claro. Estas são as coisas que estão aí e que qualquer responsável político se tem que confrontar. E do outro lado, o Dr. Vítor Gaspar, que obviamente não fez estradas nenhumas porque estava a estudar, estava noutro momento da sua vida, e que tem convicções de que está a fazer bem. Não estou a dizer que isto tenha bons resultados, esperemos que tenha. Portanto, há esse choque. E esse estado social que nós vivemos em abastança durante algumas décadas terminou. E há esse choque com a realidade. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença neste programa. Para a semana, olhamos para a causa de outras coisas.